Então, agora sim, iniciando a nossa aula, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, e estamos aí neste capítulo que trata do pacto de Deus com o homem. Esta já é a 6ª aula dentro deste assunto, e de forma intencional eu estou indo devagar nesse ponto, porque a doutrina do pacto, e nós chamamos até de teologia do pacto, é aquilo que faz, de certa forma, as Escrituras estar toda interligada. É um olhar sobre as Escrituras que você pode unificar todo o texto. Meu objetivo é que a gente, entendendo bem a doutrina do pacto, você terá condição de ler bem melhor as Escrituras e terá condição de ter a noção do todo dela, Então essa já é a 6ª aula, eu preciso passar rapidamente e dizer que está disponível todas as aulas no canal do YouTube, você pode rever lá. É importante que, se você não tem acompanhado, que você veja com o intuito de ficar mais claro. Nós vimos que Deus relaciona com o ser criado através de pacto ou aliança. Pacto e aliança eu estou usando como sinônimo. Não são coisas diferentes, mas duas palavras para a mesma coisa. Para esta relação que Deus estabelece com o ser humano. Só de Deus estabelecer uma aliança já é algo de graça, benevolência de Deus, uma condescendência de Deus para com o ser humano. E Deus fez esse pacto de duas formas. Primeiro, Ele fez o que nós chamamos do pacto das obras, estabelecido com Adão. O que é um pacto? Pacto é um contrato entre duas partes. E nesse contrato você tem obrigações a serem seguidas, você tem bênçãos anexadas, maldição, bênçãos se você obedecer, você tem isso, isso, isso. Se você quebrar, você tem isso, isso, isso. Então Deus e o homem, Deus faz essa aliança com o ser humano. Deus não precisava prometer nada ao ser humano, bastava o fato dele dar ordens, porque ele é o Criador, ele é o dono de todas as coisas, mas ele graciosamente quis dar bênçãos para a recompensa. E aí o primeiro pacto nós chamamos de pacto de obras. E este pacto foi estabelecido ainda no Jardim do Éden com Adão, e a condição é que ele deveria não comer do fruto proibido, ele deveria obedecer essa ordem de Deus. A bênção que ele teria se não comesse do fruto proibido, vida eterna. Agora, se ele comesse do fruto proibido, viria morte sobre ele. Não só sobre ele e a sua descendência. O pacto é estabelecido com representantes. Adão não responde simplesmente por ele mesmo. Adão representa a humanidade nesse contrato estabelecido entre Deus e os homens. A decisão de Adão vai repercutir em todos os seus descendentes, tanto para o bem quanto para o mal. Se Adão obedecesse, eu e você desfrutaríamos de vida eterna por causa da obediência de Adão a esse pacto firmado entre Deus e a humanidade. Mas como Adão desobedeceu, a sanção que veio sobre o pacto caiu sobre Adão e sobre todos nós, que é a morte espiritual, a morte eterna e, nesse sentido, a morte física também. Mas Deus, então, mostra para nós que Ele tinha uma salvação anunciada. E aí, então, Ele vai estabelecer o que nós chamamos de pacto da graça. E é aqui que nós estamos estudando, o pacto da graça. Como que nós percebemos isso? Nós percebemos, quando Adão e Eva caem em pecado, que nós somos apresentados a nós algo que nós ainda não sabíamos. Que, na verdade, Deus tinha feito uma aliança antes de fazer com Adão, dentro da própria Trindade, e nós chamamos isso, então, de pacto da redenção, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai e Deus Filho fazem uma aliança, onde Deus promete vida eterna. Nós vimos isso à luz de vários textos. Deus diz que prometeu vida eterna antes dos tempos, antes que as coisas fossem criadas. Deus prometeu ter um povo para si. Por isso que a Bíblia vai usar várias vezes eleito antes da fundação do mundo, escolhido antes da fundação do mundo. Então Deus prometeu que essa ideia de dar vida eterna, Ele daria antes de criar todas as coisas. Logo, com a quebra do pacto de obras, Deus não pode invalidar o seu pacto inicial dentro da própria Trindade. E aí nós somos apresentados, então, a um outro pacto, ao pacto da graça, onde Deus, então, diz que vai estabelecer com o homem um pacto, e a exigência desse pacto não é mais a obediência a um mandamento específico, mas a um ato de crer. A confissão de fé resume tudo isso
Nesse primeiro, falando do pacto das obras, e no segundo, dizendo isto: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto, do pacto das obras, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo daqueles o quê? A fé. Então, o que ele exige no pacto da graça não é a obra, mas a fé. A fé neste em Jesus Cristo, para que sejam salvos. Então é necessário, para que alguém seja salvo, que ele creia em Jesus Cristo. Por que isso? Porque no pacto da graça, Deus estabelece essa condição de salvação, porque ele faz um pacto de obra, Deus Pai com Deus Filho, ou o pacto da redenção, onde Jesus vai cumprir aquilo que Adão não cumpriu, e Jesus vai ser o nosso representante. E aí Deus exige então fé, promete a dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Até essa exigência que Deus faz de fé, Deus dá um jeito de nutrir isso. Deus dá o Espírito Santo para gerar essa fé naqueles que Deus havia escolhido desde a fundação do mundo. Por que isso? Porque Deus tem uma promessa. Deus disse que daria vida eterna a um povo. Nada e nem ninguém é capaz de impedir Deus de cumprir essa aliança eterna feita entre os membros da Trindade, chamar para si um povo. Para isso, todas as condições para que alguém seja salvo, Deus vai então trazer à existência. Deus traz um outro mediador, que é Jesus Cristo. Deus exige fé e Deus envia o Espírito Santo para promover essa fé, para que as pessoas creiam em Jesus Cristo, aqueles que faziam parte dessa aliança eterna com Deus. E aí então nós vimos que esse pacto da graça é apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e a herança eterna com tudo que lhe pertence, legada nesse pacto. Esse pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. E aqui, irmãos, o pacto da graça, ele começa a valer a partir de quando? A partir de quando que começa a valer o pacto da graça? Gênesis 3. A partir da queda, começa a valer o pacto da graça. É muito comum as pessoas acharem que o pacto da graça passa a existir no Novo Testamento. Não, o pacto da graça está desde Gênesis 3. Desde a queda de Adão e Eva, a única forma de ser salvo era crer. Era crer. Era exigido fé deles. Era exigido fé deles. O que nós chamamos de Antigo e Novo Testamento é a forma como o pacto da graça vai ser manifestado. No Antigo Testamento, ele vai ser manifestado antes da morte de Jesus. Esse pacto é como se fosse um testamento. E aí o testador, que é Cristo, ele está vivo. Ele precisa primeiro morrer para que as bênçãos sejam, então, distribuídas a todo o povo. Por isso nós chamamos de Antigo Testamento e de Novo Testamento. Mas Antigo Testamento é pacto da graça. É o mesmo pacto, manifestado antes da morte do testador. Então, como que se manifesta esse pacto antes da morte do testador? Com promessas, com profecias, dizendo do que vai acontecer quando um testador morrer. Então, é tudo feito com sombra, apontando para frente. No Novo Testamento, o testador veio e morre. E aí nós olhamos para trás e vemos o que de fato aconteceu e a herança chegando até nós. Então, o pacto da graça começa em Gênesis 3 e vai até o dia da volta de Cristo. Até o dia da volta de Cristo. Dessa forma, tendo feito aqui uma síntese, nós começamos a mostrar esse movimento do pacto da graça em alguns cabeças, lideranças do Antigo Testamento que Deus levantou para personificar esse pacto e dar informações adicionais. Cada vez que um desses personagens apareceram na história, o pacto ganhou um conteúdo, informações, ficou mais claro o que era esse pacto que Deus estabeleceu. O primeiro deles é ainda com Adão. Depois que Adão peca, Deus não mata Adão e Eva. Deus dá um jeito de cobrir a nudez deles. Deus mata um animal para que isso
possa acontecer. Deus dá promessas, Deus diz para eles que um descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Adão crê nisso, Adão dá um nome para a mulher dele de Eva, exatamente porque creu que ela seria a mãe dos descendentes. Ele está crendo nessa promessa, percebe? Fé. Ele crê na promessa feita. Eva, quando dá à luz a um filho, ela dá nome ao filho, Caim, dizendo, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Ela está crendo na promessa de Deus. E essa passa a ser a promessa, então, no período de Adão. Nós vimos o período de Adão, nós vamos ver Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi. Esses personagens, Deus faz aliança com eles, mas não são alianças inéditas, é a mesma aliança, aliança da graça, mas personificada, ampliada e progredindo. Nós dizemos que a revelação de Deus, ela é orgânica e progressiva. Tudo que era necessário estava naquela afirmação: o descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Isso era necessário para ser salvo. Agora, isso vai desdobrar em várias expectativas. De onde vem esse descendente? Daqui a pouco a gente descobre, vem da família de Abraão. Depois a gente descobre, vem da descendência de Davi. Esse é o desdobrar dessa promessa anunciada. Então vamos olhar em Noé, então. Então nós já vimos lá em Gênesis, né? Gênesis 3, e agora nós vamos para Gênesis 6. Nós começamos a ver na domingo passado tudo isso que eu falei, eu fiz uma síntese de cinco aulas atrás. Gênesis capítulo 6. Olha que em Gênesis capítulo 6, nós encontramos Deus dizendo para Noé que ele faria uma aliança. Olha o verso 6, capítulo 6, verso 18. Contigo a minha aliança, solta aqui, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Nós vimos no domingo passado que uma frase linda das Escrituras e repetida constantemente é Deus dizendo assim: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa é a promessa todo o tempo do Antigo Testamento: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Se vocês se desviarem, se vocês fizerem isso, eu vou disciplinar vocês, vou trazer a mão pesada sobre vocês, e aí vocês se arrependerem, clamarem, eu trago vocês de volta, porque vocês são o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então essa é a promessa de Deus, essa é a essência do pacto. Qual que é a essência desse pacto da graça? Deus vai ser o nosso Deus, e nós seremos o povo dele. Nesse processo, é um trabalho a ser feito, a disciplina, muita coisa, mas isso começa no Antigo Testamento, isso culmina lá no final, quando Deus volta, Deus é o nosso Deus e nós somos o povo dele. Essa é a história do povo de Deus, pertencermos a Deus e Deus ser o nosso Senhor. Essa é a frase que resume todo o Antigo Testamento. Em Deuteronômio 30, você vê isso, por exemplo, em Gênesis 17, e tantos textos como nós vimos no domingo passado. Então aqui nós estamos diante do momento em que a humanidade vai mal. E é interessante que Deus traz esses representantes da aliança, Adão, Noé, Abraão, Davi, Moisés, Davi, sempre em momentos em que parece que as coisas estão indo de mal a pior. E aí Deus vem e lembra que ele tem uma aliança estabelecida, e que ele é o Deus deles, e eles são o povo de Deus, e há um reavivamento, uma retomada de rumo. Aqui então, o que estava de mal? As linhagens. Deus havia anunciado que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas a descendência da serpente existiria também, e haveria uma inimizade entre eles. Gênesis capítulo 4 vai mostrar para nós Caim, e vai mostrar para nós o nascimento de Sete. E aí Gênesis 5 descreve a genealogia de Sete, Gênesis 4 a genealogia de Caim. O que você está vendo é as duas linhagens avançando na história. Mas de repente você chega em Gênesis 6 e você vê uma mistura de linhagens. Eles se unem, os filhos de Deus veem as filhas dos homens, acham belas e tomam para si como esposa, e é uma mistura. Agora não existe mais a descendência
da mulher pura. Agora está tudo misturado. E o texto diz que a maldade foi generalizada, houve crueldade e tudo mais. E aí então Deus resolve destruir todas as coisas. Quando a gente vê isso, se você pensa em Deus solto com eventos soltos, você não liga as histórias. Mas se Deus destruir, a promessa feita de que o descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente, cai por terra. A serpente venceu a descendência da mulher. Então Deus resolve destruir tudo, mas Deus manteve com graça um desses personagens, que é Noé. Olha o verso 8. Noé achou graça diante do Senhor. Graça é favor imerecido. Noé não achou diante de Deus um favor porque ele merecia. Não. Noé achou um favor imerecido da parte de Deus. Que foi esse favor que Deus fez para com Noé? De preservá-lo. No meio que todos se corromperam, só Noé, de um descendente, esmaga a cabeça da serpente. Percebe? É fé. É fé. Então Deus diz, vou estabelecer uma aliança com Noé. Noé, o verso 9, diz para nós, resume para nós a vida de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Essa forma de Gênesis fazer é uma forma literária. Gênesis diz assim, esta é a Gênesis do céu. E aí ele fala qual foi a Gênesis. Esta é a história de Abraão. E aí fala da história de Abraão. Essa é a história de Jacó. Então são formas que Deus tem no livro de Gênesis de resumir o que acontece. Então ele está dizendo, essa é a história de Noé. Noé era homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso aqui é o que? É a vida de Noé, é o resumo da vida de Noé. Às vezes as pessoas acham que Noé achou graça porque era justo, íntegro, reto e temente a Deus. Não. Não foi essa a causa. Noé achou graça e por isso que Noé era justo, íntegro e temente a Deus. O comportamento de Noé, ou as obras de Noé, é resultado da fé que Noé teve. Resultado da graça de Deus, assim como é para nós, como é em todas as Escrituras. Então assim Deus faz uma aliança, Deus promete com Noé de que ele vai trabalhar. Essa aliança, como eu disse, cada aliança tem uma ênfase. Se na aliança de Adão e Eva a ênfase é mostrar a base do descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente, na descendência na aliança ampliada com Noé, é a ênfase na preservação. Porque por mais que as linhagens disputem entre si, por mais que o pecado invada muitas vezes, Deus vai fazer uma aliança de preservar o mundo que Ele cria e preservar a descendência para que possa nascer aquele que esmaga a cabeça da serpente. Ele vai chamar Noé e vai dizer para Noé um método de quê? De sobreviver. Olha lá, Gênesis capítulo 6 ainda. Olha o verso de número 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrará de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Percebe? É uma aliança de conservação. A ênfase está em preservar. Ele diz, eu vou preservar você, vou preservar os seus filhos, a sua casa, a sua família, vou preservar representantes dos animais. Para isso, faço uma arca, entra na arca. Olha como que Hebreus vai mostrar para nós que Noé, se eu falar Moisés, né, é a força do hábito, mas é Noé. Olha Hebreus capítulo 11. Deixa aberto aqui em Gênesis 6, que eu vou voltar. Mas olha Hebreus 11, verso 7. Pela fé. Preste atenção nisso. O que vai fazer com que essas pessoas citadas nessa lista, por mais grandiosa que sejam os feitos dela, você precisa entender que todas elas começam pela fé, elas fizeram tais e tais coisas. Esta não é uma lista dos heróis das obras,
Esta é uma lista dos heróis da fé. O que é fé? Olha o verso, capítulo 11, verso 1. Ora, e a convicção de fatos que não se veem. Percebe? Isso é fé. Fé é certeza daquilo que você espera, mesmo que você não vê. Essas coisas você tem convicção porque Deus falou. Gênesis 3, Deus disse, o descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Pensa você viver nos dias de Noé. Todo mundo se misturou, não tem ninguém para você chamar de meu povo, vão adorar juntos, não tem, está tudo paganizado. Que descendente é esse que nasce e esmaga isso? Mas essa era a fé, e Noé tinha fé. Como nós vimos, Deus, no pacto da graça, Deus dá a fé. Efésios diz que a fé é dom de Deus, Ele quem gera isso no coração. Noé achou graça diante de Deus, e Deus preservou Noé no meio disso. Então, pela fé, Noé vai fazer alguma coisa. Olha lá, verso 7. Pela fé, Noé, instruído acerca de acontecimentos, não se viam. Então Deus chega para Noé e diz, Noé, eu vou derramar chuva, vou causar dilúvio, vou destruir tudo. Não está pingando uma gotinha d'água sequer nesse momento. E passa-se anos até isso acontecer. Mas pela fé, Noé faz uma arca, porque Deus disse, tem que fazer uma arca, Deus dá a medida da arca, Deus instruiu tudo para Noé. O que precisava era Noé fazer o quê? O que era necessário Noé fazer? Crer, acreditar. Acreditar que o mundo vai ser destruído e acreditar que uma arca o salva, tá? Não é só acreditar que o mundo vai ser destruído, acreditar que a arca que Deus mandou fazer salva. Desse jeito. Noé não disse, vamos fazer duas, deixar uma de reserva. Se der problema, eu tento pular para a outra. Além de uma arca, vamos fazer uns coletes aí, porque vai que... Não, ele está crendo no método. Isso que o texto está dizendo, olha o verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, vamos ler? Aparelhou uma arca, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça, que vem pelo quê? Da fé. Percebe? Ele se torna um herdeiro que vai herdar a justiça, porque ele creu. E nós sabemos disso, a Bíblia diz que a justificação é mediante a fé. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Noé não se salvou do dilúvio por obras. Noé se salvou do dilúvio por graça. Graça, por fé. Crendo no que Deus havia dito que faria. Noé achou graça diante do Senhor. Óbvio que a graça muda o comportamento. Noé não foi como qualquer outro da sua geração. Noé estava justo, íntegro, temente a Deus, buscando a Deus. Mas o texto diz por que ele estava assim. Porque ele cria numa promessa. Isso faz toda a diferença. Dentro do pacto da graça, a exigência é fé. É fé. Mas olha um detalhe. Você vai ver o quanto que isso inclui, inclusive, familiares. O texto diz que pela fé de Noé, ele aparelhou uma arca que salvou ele e a sua família. Volta para Gênesis capítulo 6. E aqui você começa a ver esses elementos que vão se desenvolver. Em Abraão, isso vai ficar mais claro, que Deus é o Deus dos descendentes. Mas aqui você já vê o quanto que a aliança é firmada, e essa aliança firmada beneficia os descendentes. Verso 18, vamos ler? De novo. Contigo, porém... Ele está dizendo, eu vou estabelecer com você. Mas olha o que você vai ler agora. Entrarás na arca? É interessante que na história de Noé, você não vê descrição, nesse primeiro momento, sobre fé, sobre nada dos filhos de Noé. Diz, Noé era isso, Noé achou graça, aliança estabelecerei com Noé, mas diz, entra na arca você e os seus filhos. Vai entrar você e a família toda nessa arca. Olha o capítulo 7, verso 1. 7, 1. Ó, diz, aí irmãos, tem intervalo de tempo, tá? Ele prometeu, tem bastante tempo, alguns entendem aí que deve ter sido algo em torno de quase 120 anos,
entre essa fala com Noé, com esse momento que você vai ler agora. Olha o capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: agora está na hora de cair chuva. Antes, só para você entender, Pedro vai mostrar para nós que Noé pregou, Noé anunciou durante esse período. Enquanto ele construía a arca, ele dizia: olha, Deus vai trazer dilúvio. Ele era um pregador de juízo, dizendo: Deus vai punir a terra. Noé foi um profeta no seu tempo nesse sentido. Olha o capítulo 7. Aí depois de 120 anos aproximadamente, disse o Senhor a Noé, vamos ler? Entra na arca, agora vai cair a chuva, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu reconheço que você tem sido, mas entra você e a sua casa. Ele não diz: reconheço que os teus filhos têm sido. Não, você tem sido. Entra você e a sua casa. Percebe o quanto que essa dimensão da aliança vai se estendendo, mostrando que abençoa a vida daqueles que compõem a família, daqueles que creem em Deus. Olha o capítulo 7, verso 7, de novo essa ideia de casa. Ó. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Quando você está lendo a Bíblia, às vezes você diz: poxa, isso é redundância, para que falar? Já não falou lá em cima? É só estar dito: e eles entraram, não é? Se eles entraram, você já saberia. Quem entrou? Noé, a esposa, os filhos, a família. Mas por que o texto fica repetindo? E teria vários outros lugares. Teria, por exemplo, verso 13, verso 23, capítulo 8, verso 16, 18 do capítulo 8. Por que ele está repetindo isso? Para que o leitor veja isso. Por causa de Noé, toda a casa dele está dentro. Percebe? É uma ênfase intencional do texto para que nós possamos chegar. Então, a aliança com Noé é uma aliança de preservação. Deus quer preservar o mundo que ele havia criado, preservar a promessa que ele havia feito de que um descendente esmaga a cabeça da serpente. E é uma aliança que vai mostrar para nós essa abrangência familiar para que a preservação possa acontecer. Olha o capítulo 8. Depois de todo o dilúvio acontecendo, Noé então vai sair. Olha o verso 18. Ó. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Por que a mulher de Noé? Porque os filhos de Noé, porque as mulheres, as noras de Noé sobreviveram ao dilúvio. Qual que é a resposta? Por causa de Noé. Por causa de Noé. Noé está agindo aqui como um mediador da aliança, ensinando para nós que nessa aliança da graça, Deus usa um como um mediador sobre os outros. Por que, às vezes quando a gente lê isso aqui, a gente acha que eu e você seríamos o Noé da história? Não, nós somos essa família aí de Noé, que é salvo por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus alcança a salvação para nós, nós ganhamos a salvação em Cristo. Então, irmãos, essa fica a primeira parte aí da história de Noé. Olha então como que pós-dilúvio, Deus vai trazer essa aliança e diz que estabeleceria, e agora ele vai começar a estabelecer. E aí você percebe o quanto que a ênfase na preservação está nesse caso. Deus preservou a família de Noé, Deus toma medidas para continuar preservando o mundo pós-dilúvio. Deus vai tomar medidas para que ele continue a preservar o mundo pós-dilúvio. Quando Noé sai do dilúvio, sai da arca, melhor dizendo, olha lá o verso 20. Levantou Noé. O que é isso? Derramamento de sangue. O holocausto era um sacrifício que acontecia, onde você matava o animal, o sangue era derramado e queimava ele todinho. Noé tem consciência de que ele está salvo e ele precisa então agradecer a Deus através de um sacrifício, porque ele sabe que ele não merecia estar nessa nova realidade do mundo
pós-dilúvio. Ele sai de uma arca tudo destruído. Ele é a nova humanidade aí presente. A primeira coisa não é reconstruir, não é fazer torre, não é fazer nada. Não é fazer a casa dele, não é plantar a vinha, nada. A primeira coisa é matar animais e fazer um sacrifício a Deus. E pensa, animais nesse momento era coisa rara, né? Morreu um monte. Alguns que ele colocou na arca, ele tinha colocado a quantidades, e Deus tinha mandado colocar dos animais limpos mais, porque os animais limpos eram para o sacrifício, era o melhor dos animais. E ele sabe o que é necessário para sobreviver: derramamento de sangue. Ele sabe que só sobreviveu porque uma morte precisa acontecer. Ele está crendo na promessa lá do descendente. A mesma coisa aconteceu com Adão. Para que ele fosse coberto depois do seu pecado, Deus matou um animal. Derramou-se sangue e cobriu ele. Logo na frente, em Gênesis 4, o culto tem a ver com a adoração a Deus. Quem vai ser aceito? Aquele que adora a Deus. Abel oferece o melhor sacrifício, oferta de animais mortos. Caim oferece qualquer coisa, de um coração voltado para si. Percebe? O tempo todo, desde a queda, é por fé, por graça, é assim que eles estão sendo salvos. E olha a constatação de Deus, olha o verso 21. E o Senhor, capítulo 8, verso 21. E o Senhor aspirou, não tornarei maldiçoar, nesse sentido de trazer destruição sobre a terra. Por que que ele não vai destruir a terra? Por quê? Ele está dizendo, eu não vou mais trazer um juízo destruidor sobre o mundo, porque o homem é mau. Deus está prometendo aqui, que se ele fosse agir igual ele agiu, o mundo seria destruído tantas e tantas vezes. A gente não é destruído hoje, não é porque a nossa geração é muito melhor do que a de Noé. Não é isso. É porque Deus vai tomar medidas para que possa haver preservação desse mundo. Mas o que ele quer preservar? O mundo e uma promessa. Qual que é a promessa? Descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Para que isso aconteça, ele diz, eu não vou destruir mais o mundo. Eu não vou responder à medida da maldade do homem. Ao contrário, eu vou agir com alguns balizas para deter a maldade no mundo. Controlar, preservar. Essa é a ideia. Olha o verso 22. Enquanto durar a terra, de noite. Então essas coisas vão acontecer porque Deus tem uma aliança firmada. Lógico que nós, seres humanos, precisamos tomar cuidado com o meio ambiente e tudo isso, mas não por causa daquele discurso de que vai destruir, vai acabar e não sei o quê. Não, não vai acabar. Deus tem uma aliança. Enquanto houver, vai existir dia e noite, verão e inverno, vai haver essa mudança, vai haver condição para que a terra produza mantimento. Isso não tira a responsabilidade de preservar, de modo algum. Mas eu estou dizendo o quanto que Deus fez uma aliança. Antes do dilúvio não tinha isso. Não tinha essa aliança. Por isso ele fez o quê? Destruiu. Agora ele diz, eu não vou fazer mais isso. Essa é a aliança da preservação. No capítulo 9, então, você vê Deus estabelecendo plenamente essa aliança. Olha lá. Porque aqui, só para chamar a atenção para um detalhe, verso 21 e 22, não é Deus falando com Noé, é Deus falando consigo mesmo, olha. E o Senhor aspirou, eu estou lendo o verso 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Então Deus disse isso aqui com ele mesmo, depois dele sentir o cheiro de um sacrifício. Ele vai preservar, e a forma de tratar com a maldade humana vai ser se agradar de sacrifício. É o sacrifício que alivia esse juízo de Deus sobre a humanidade. Pastor, uma pergunta. Josi. Deus também preservou a linhagem dos filhos dos homens, né? Junto com... Aqui Deus está preservando a linhagem de Noé. Mas Cã estava junto, Sim, né? mas Cã é de qual linhagem aqui ainda? De Noé. De Noé. Noé é de qual linhagem?
De Sem, não, de Sem, de filho de Deus, mas de Sem, isso mesmo. Essa é a linhagem semita. Setita, melhor dizendo, desculpa. Setita, de Sete. Vem de Sete. Essa é a linhagem. Agora nós vamos descobrir exatamente isso. Que nem todos os que estão dentro são de fatos. Dentre os 3 filhos, Cã vai agir de acordo com a linhagem da serpente. Entende? Não que ele fosse da descendência de Caim, ele não era. Noé não era dessa descendência. Mas não é mais física, de sangue. Revelado para nós que essa é uma linhagem de crer. Tanto é no núcleo mais básico que você esperava. Agora acabou, tranquilo. Matou todos que não são, agora está de boa, vão para frente. Não vão para frente. A linhagem continua, essa inimizade continua colocada. Quem colocou a inimizade entre o povo de Deus e Satanás? Deus. Quando Eva peca, o que acontece no ato de Eva e Adão pecarem? Eles se tornam amigos de Satanás, inimigos de Deus. Eles ouvem a voz de Satanás. Aí Deus diz para a serpente: eu vou colocar uma inimizade entre vocês. É Deus dizendo: eu vou dar um jeito de separar desses que eram amigos de você, um outro povo. Não é assim que a Bíblia chama nós? Nós somos retirados do mundo. Éramos escravos de Satanás. Percebe? Está tudo lá em Gênesis. Pequeno ainda, é como se fosse uma semente de uma árvore. Mas está tudo lá. Isso vai se desdobrando. Então essa inimizade vai continuar, inclusive, nessa próxima descendência. Gênesis 9. Aí você vê que a aliança vai manter, olha como é que não é inédito, ele vai manter elementos da anterior. Olha capítulo 9, ó. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso é novo? Não, isso foi dado para Adão lá. É a mesma coisa, é a mesma aliança. Crescer, multiplicar, enchei a terra. Olha como que Deus vai colocar, então, elementos para preservar. Verso 8. Pavor. Verso 2 do capítulo 9. Pavor. Entregues. Deus está dando a mesma coisa que Ele deu para Adão e Eva, domínio sobre a criação, mas a criação ainda está amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. Não é a terra, não é o jardim do Éden aqui. Eles vão ter que fazer isso, aí diz: então eu vou colocar pavor sobre os animais. Eles vão temer vocês, para que vocês sejam preservados. Naquele período de queda de Gênesis 3 até Gênesis 9, ou Gênesis 6, até o período do dilúvio, a maldade foi tão generalizada que até a existência humana estava em ameaças por causa dos muitos animais, inclusive. Ele está dizendo: eu vou colocar pavor dos animais sobre vocês. Vocês vão continuar dominando e agora eles vão ter medo. Não vai ser um domínio fácil, como era antes da queda, mas eu vou agir com um jeito de preservar. Ele vai dar os animais agora para alimento, ó, versículo 3, tudo que se move agora pode alimentar, como vos dei a carne e tal e tudo mais. Ele vai mostrar a questão do sangue. Eu não vou entrar aqui em tudo, eu até preguei um tempo atrás, você pode ver no YouTube. Mas ele vai falar da questão do sangue, do animal, mostrando essa preciosidade do sangue, que o sangue é importante. Olha agora o versículo de número 6. Pastor, Ariel. Você está falando que, só para me entender, Sim. Você está falando que os animais passaram a ter medo do homem a partir disso? Medo no sentido, não que não houvesse, mas antes eles estavam sob a terra sempre esteve. Vamos voltar um pouquinho, Ariel. Antes da queda, Gênesis 1 e 2, Deus dá ordem para que o homem domine sobre a natureza. Esse dominar seria de alguém que representa a Deus sobre o ser criado. A imagem é isso, é a ideia de um representante sobre o outro. Essa representação era pacífica, tranquila,
porque os animais foram feitos para ser subordinados ao próprio homem. E essa relação não era de exploração, era uma relação de Deus cuidando. Como se Deus cuidasse da criação. O homem é criado à imagem para ser Deus representado, criando sobre a criação. Em Gênesis 3, há uma maldição sobre a terra. Maldita é a terra por tua causa. Essa dominação ainda vai continuar existindo. Mas ele diz, agora vai ser com fadiga, trabalho, vai ser suado, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, a terra vai produzir contra você. Então ele está mostrando que a criação está em guerra com o próprio ser humano. Você encontra uma generalização de violência e de morte no período de Gênesis 6. Pós-Gênesis 6 vem o dilúvio, Deus está destruindo tudo. Deus destrói seres humanos, destrói animais, Deus só quer agora manter representantes. Noé como representante de seres humanos e representante de animais. Ele não vai criar do zero. Deus sempre vai trabalhar com a ideia de restaurar aquilo que foi criado lá no jardim. Então ele mantém aquela criação, agora ele vai trazer sobre essa criação uma ordem de Deus, dizendo que eles agora vão ter pavor dos homens. É estabelecido um distanciamento ainda maior e de que o homem agora tenha autoridade, inclusive, de matar esses animais para comer, coisas que ele não tinha antes. Antes ele só podia comer das árvores, das folhas. Agora em Gênesis capítulo 9, Deus dá a ele a carne para que possa comer. Mas esse comer deve ser sempre com muito cuidado com o sangue, porque ele quer mostrar o valor que o sangue tem. Sintetizei? Gênesis 9. Olha lá agora Deus colocando esses limites. Colocou sobre os animais, olha agora Deus colocando entre os próprios seres humanos. Olha o versículo 6, vamos ler? Se alguém porque Deus fez o homem. Irmãos, lá em Gênesis 6, antes do dilúvio, mas a causa do dilúvio, mistura das raças tornou tudo muito mal, as pessoas agiam muito mal. O que cresceu muito? A violência. O texto diz isso, a violência cobriu a terra. Então era uma terra sem lei. Aqui Deus está colocando elementos para preservar. Colocou na própria criação, dizendo, eu não destruo mais, vai existir os ciclos naturais. Colocou nos animais, e agora ele diz, enquanto aos homens, agora há uma lei. Quem derramar o sangue de um homem será morto. Ele está estabelecendo a lei da pena de morte. Qual que é o objetivo disso? Preservar. Às vezes a gente acha que é cruel, né? Vai matar. Não, a ideia é exatamente preservar a vida. E quer dizer, tamanho é esse valor da vida, que se alguém tirar a vida humana, tem que ser morto. E quer dizer, pense duas vezes antes disso acontecer. Ele está tomando medidas para que essa geração não se torne igual à geração antes do dilúvio. Para que a violência não seja espalhada. Não seja espalhada. Então ele está agindo, colocando esses limites para preservar. Por isso que a ênfase é a aliança da preservação. Tranquilo quanto a isso? Ninguém tem dúvida quanto a isso? Tranquilo, pena de morte, beleza? Não tá. É muito comum o cristão dizer, não pode, isso não é cristão. Eu não estou dizendo as questões sociológicas a serem aplicadas, como aplicar isso num país como o nosso, isso é uma outra questão. Eu estou dizendo o seguinte, a gente não pode dizer que não é bíblico a pena de morte. A pena de morte acontece antes da aliança com Moisés, antes da questão teocrática de Israel. Essa é uma ideia para a humanidade como um todo. Antes disso aqui, já tinha um assassinato claro nas Escrituras? Tinha. Foi de quem? Caim e Abel. Como Deus agiu nesse caso? Proibiu que matasse Caim. Deus disse, ninguém pode matar Caim. Deus colocou sobre Caim uma marca e disse, Caim, eu vou julgar o seu caso. Você vai ser errante, vai isso. Ninguém toca em você. Deus continua querendo preservar que não haja espalhada a violência. A descendência de Caim vai ter Caim não acredita nessa preservação de Deus,
Caim constrói uma cidade. A ideia de cidade é a ideia de murar, cercar. Ele está dizendo, eu vou dar um jeito de cercar para que ninguém me atinja. Eu vou construir o meu núcleo aqui e estou protegido. Ele não crê na marca que Deus colocou sobre ele. Lameque, que é um dos filhos de Caim, ele vai matar outra pessoa simplesmente porque pisou nele. E ainda diz, agora a vingança de Caim caia sobre mim 7 vezes. Ele está debochando. Há uma generalização da morte. Até aí a pena de morte, pena capital, estava dada a Deus apenas. Deus disse, eu sou o dono da vida, eu dou e eu tiro. Em Gênesis 6, Deus delega isso. É de Deus ainda, mas Deus delega isso aos homens. Não aos homens individualmente. Você vai ver no decorrer das Escrituras que isso é dado à liderança. Lá em Israel não é que alguém matou o outro, a familiar podia vir matar e tal. Não. Você ia levar para ser julgado. Tinha aqueles que julgariam, uma vez condenado, então a pessoa responsável faria isso. A gente está vendo aqui Deus dando essa autoridade ao que nós chamamos depois de Estado. Ao Estado fazer isso. Lá em Romanos 13 você vai ver isso, no Novo Testamento. Você vai ver Paulo dizendo que ao Estado foi dada a espada, para que ela possa fazer justiça. Então percebe, Josi? Aquilo que Deus não deu ao homem, ele tinha, e agora ele está dando, mas ele está dando delegado em tais e tais situações. Tanto que aqui ele vai dizer, precisa ser assim, se alguém tirar a vida do outro, que faça isso. Ele está constituindo uma ideia de um Estado para que possa refrear o mal. Lembra de Hebreus, de Romanos, qual que é a função do Estado? Refrear o mal e louvar o bem. O Estado é necessário no mundo pós-queda. No mundo pós-queda não dá para viver sem nenhum tipo de regulamentação do Estado. Porque um homem devora o outro. Liberdade é joia. Mas ninguém, aquele discurso tão bonito, a minha liberdade vai até onde começa a sua, é só na boca para fora. A gente quer passar em cima da liberdade do outro o tempo todo. E aí precisa vir dizer, isso não pode. Deus está colocando, delegando isso, e pensa, isso é uma autoridade delegada, por isso que aqueles que a exercem, devem exercer com essa consciência. Eles vão prestar conta daquilo que decide. Mas é um meio do quê? Preservar. Deus não está deixando o homem ao homem. Deus está dando medidas para preservar. Colocou sobre a própria natureza, dizendo, sempre vai existir isso. Eu e você deitamos e dizemos, nossa, daqui a pouco o dia amanhece. Não é simples, é lógico, fisicamente, né, a terra está girando e tudo mais, mas não é só isso. Deus tem uma aliança, Deus não vai parar a terra. Vai acontecer dia e noite. Vai chover, mas depois vai ter um sol. Por mais que chove muito, por mais que dá muito sol, depois vem uma chuva. É necessário que assim aconteça até o dia em que ele volta. Por que é necessário? Ele precisa preservar. Essa é a ênfase da aliança. Preservação. Preservação de Noé, de sua família. Preservação de Noé e dos animais que está junto dele. E aí eles vão avançar no novo mundo. Olha que Deus então vai estabelecer uma aliança disso aqui. Olha o verso 18. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, verso 9:9. Gênesis 9. É o nosso texto base, né? Gênesis 6, 7, 8 e 9 agora. Gênesis 9. Eis que... E com todos... Olha que interessante. Essa aliança de Adão é uma aliança que Deus estabeleceu com Adão, com os filhos, com os descendentes, né? Não com os filhos, com os descendentes de Adão, com a humanidade, essa é a ideia. Mas também com todos os seres viventes. Essa é uma aliança que Deus estabeleceu com a criação, com os animais. O juízo veio sobre a criação, quando ele destruiu todas as coisas. Ele está estabelecendo uma aliança com a criação. Por isso que, lá em Romanos capítulo 8, deixa aberto aqui, mas vai em Romanos 8, olha o versículo 18 em diante. Deixa aberto lá em Gênesis, tá? Que eu vou voltar. Romanos 8, verso 18 em diante. Porque para mim...
Então há algo a acontecer no futuro. E o tempo presente, o sofrimento de agora não pode ser comparado com aquilo que há de acontecer. Olha o verso 19. A ardente... Num certo sentido, porque Noé achou graça e Noé foi salvo do dilúvio, Noé levou consigo os familiares e Deus abençoou a criação para poder recomeçar. Deus está dizendo, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda o completar da obra nos filhos de Deus. A redenção que Deus está fazendo nos filhos dele, que somos nós, o povo de Deus, quando isso se consumar, a criação vai ser beneficiada. A criação está aguardando isso. Olha lá o verso seguinte. Pois a criação está sujeita... Ele está dizendo, a criação está amaldiçoada, está sujeita a inúmeras coisas. Não por causa dela, foi por causa do primeiro representante, Adão. Adão fracassou, Deus amaldiçoou a terra, Deus trouxe juízo sobre a natureza, por causa do representante que era Adão. Mas olha o verso 21, na esperança... para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. O texto está dizendo que a criação será redimida plenamente. Porque é uma aliança de preservação. O mesmo mundo criado será o mundo que existirá para todos sempre. Não da mesma forma, igualzinho, como nem nós somos iguais. Nós não somos nem iguais a como nós nascemos. Nós também não seremos iguais nos novos céus e nova terra. Todos nós estamos em um processo. Mas a criação aguarda isso. A aliança de Deus é uma aliança de restaurar todas as coisas. Quando Adão peca, não só Adão e a humanidade representada em Adão caiu. A criação caiu. Maldita é a terra por tua causa. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, redime um povo, ele também está redimindo essa maldição que estava sobre a criação. Por isso que a Bíblia não termina dizendo apenas que Deus vai nos fazer igreja dele. A Bíblia termina dizendo que Deus vai fazer também um novo céu e uma nova terra. Percebe? A obra é global de Deus. Gênesis e Apocalipse está interligado. O que une essas coisas todas? Aliança, o pacto. É por isso que eu estou indo devagar nos pactos, para você entender como que isso tem dimensões. O Salmo 19 vai dizer, o dia anuncia a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Toda a terra se faz ouvir e tal. E está dizendo que Deus se revela na criação, por causa dessa aliança estabelecida. E as pessoas não creem nesse manifestar. E aí estão condenados. E aí precisa do Evangelho para salvá-los. Em Romanos 1, tudo está conectado. Volta então para Gênesis 9. Antes de Gênesis 9, vamos em Pedro, rapidinho, só para fechar essa ideia. Olha a segunda carta, deve ser a primeira carta de Pedro. Não, segunda. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Olha como que Deus fala do juízo. 2 de Pedro 3. Amados, esta é a segunda epístola, 3:1, que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos santos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, vamos ler, onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, como desde o princípio da criação, é 2 de Pedro 3:4. Pedro está dizendo assim, ei, eu estou escrevendo vocês para lembrar vocês que um dia Cristo volta. E tem os escarnecedores que zombam disso. E diz, olha, desde que os nossos pais morreram, tudo é igual. Desde o início do mundo, sempre é assim, nada mudou.
Aí Pedro vai usar um argumento para dizer que não, houve uma mudança, houve um juízo. Olha lá o argumento de Pedro. Verso 5, porque deliberadamente, que de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ele está vendo como que a terra surgiu, foi assim mesmo. Deus mandou que as coisas criassem, aí havia uma porção de água, Deus disse suja, a porção seca e tal. Mas olha o verso 6, pelo qual veio afogado em água, e está dizendo, ei, as pessoas esquecem que houve um tempo em que existiu um mundo, e o mundo foi destruído. Ele está dizendo o dilúvio. Percebe, o dilúvio é um símbolo de um dilúvio maior que vem sobre tudo. E aí ele vai citar isso, olha lá o verso seguinte. Ora, os céus que agora existem, e a terra, têm sido entesourados, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Ele dizia, o mundo está, assim como no dia do dilúvio, ele passou por uma destruição por água, agora ele está aguardando um dia em que ele vai passar por uma destruição pelo fogo. Mas deixa eu perguntar para vocês, quando Deus destruiu o mundo de águas, ele começou um mundo do zero? Não, ele refez aquele mundo. Foi o mesmo mundo. É isso que está em Pedro. Deus vai destruir com fogo, a ideia de fogo é purificar, e ele vai trazer novos céus e nova terra. Assim como foi no dia do dilúvio, será nesses dias. Assim como lá houve alguém que foi salvo, também será nesse outro dia. Assim como foi pela fé, também será pela fé. O texto vai continuar descrevendo isso e vai dizer que vai haver elementos que se abrasará nos céus e tal. Olha o verso 10, ó. Virá, entretanto, o ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrependoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as ordens que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vamos ler agora? Esperando e apressando, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Olha o que nós aguardamos. Nós, porém, esperamos nos quais habita a justiça. Assim como Noé ficou dentro de uma arca, aguardando para que ele pudesse voltar e habitar, enquanto a arca balançava em todo lugar. Nós aguardamos para voltar e habitarmos. Óbvio que tem diferença, óbvio, de Noé a água foi para matar, não purificou. Agora vem para trazer novos céus e nova terra, purificação. Não há mais a maldição sobre a queda. É a aliança de Noé se cumprindo. Qual que é o símbolo que Deus deu na aliança de Noé? Qual foi o símbolo? O arco-íris. E Deus colocou um arco como símbolo desta aliança. Por isso que nós a vemos ainda hoje. É o arco de Deus colocado para mostrar que Ele não está em guerra mais conosco. Vamos orar? Deus, agradecemos porque de fato Tu és o Deus de aliança. Tu és um Deus que fez uma aliança eterna. E o Senhor tem cumprido esta aliança. Nós somos beneficiários dela. Obrigado porque nós podemos encontrar paz através do mediador que é Jesus Cristo. Nos ensina, Deus, a ver o quanto que as Escrituras mostram esse fato de Deus ser o nosso Deus e nós sermos o Teu povo. Obrigado porque o Senhor preservou o mundo até o nascimento de Cristo Jesus. E há de preservar até o retorno glorioso de Cristo, quando Ele fará novas todas as coisas. Oramos tudo isso no nome de Jesus. Amém.